Nesta edição do Magazine do Triatlo, vamos ao Sabugal para acompanhar mais uma ronda do Nacional de Clubes, uma das provas maiores do calendário nacional, que no Sabugal conheceu a etapa de contrarrelógio por equipas, modelo competitivo novo, que continua a cativar bastantes atletas e clubes. O Sabugal está localizado na região centro do país, numa área montanhosa banhada pelo bonito rio Coa. Integrada na Reserva Natural da Serra da Malcata, onde são protegidas diversas espécies, vegetais e animais, muito conhecida por um dos últimos abrigos do lince ibérico. Vamos então conhecer o mapa desta prova do Sabugal, do Nacional de Clubes. Primeiro a natação, uma volta de 1500 metros a nadar na barragem da Malcata, com uma boa temperatura de água e também um sol a brilhar no céu. Ciclismo iniciava-se então junto a esta barragem da Malcata, levava os atletas até à vila de Malcata, onde era realizado o retorno, para remarem depois até a Sortelha, onde voltavam a fazer uma inversão para se dirigirem ao Sabugal, tudo isto na distância de 40 km. Finalmente, a corrida, 10 km, percorridos em 4 voltas a um percurso montado no interior do Sabugal. Ora, para esta prova muito particular, Sérgio Dias, as equipas compostas no mínimo por 3 atletas e no máximo por 6, partiam com 1 minuto de diferença entre elas. Esta prova de clubes é diferente daquilo que estamos habituados, Sérgio? Sim, tratava-se aqui de um triatlo em contrarrelógio. Isto é, as equipas teriam que circular juntas, mas não poderiam circular na roda de qualquer equipa adversária. Ou seja, Sérgio, a Federação de Triatlo de Portugal, em boa hora, veio retomar esta competição que já se realizou em tempos. Sim, isto é uma competição que existiu há uns anos, entretanto, houve aqui um hiato em que não se realizou e este ano retomamos a competição em contrarrelógio por equipas. Estamos na barragem da Malcata, muito perto do Sabugal, onde iria ter lugar o primeiro segmento, o segmento de natação. As atenções, Sérgio, estavam centradas aqui em 2 equipas muito fortes este ano no panorama do triatlo nacional. O Águias de Alpiarce, que já tem tradição nesta modalidade, e o Benfica, que nos últimos anos tem vindo a cotar-se como uma das melhores equipas a nível nacional. Sim, no setor masculino, de facto, essas eram as 2 principais favoritas ao primeiro lugar, e o Benfica conta com a grande parte dos atletas internacionais portugueses acaba por muitas vezes não contar com a sua força máxima, porque os atletas encontram-se a competir lá fora, mas tinha aqui uma equipa bastante sólida e disposta a lutar pelo primeiro lugar. Para além disso, o Garmin Olímpico do Eiras nunca é de esquecer, porque está sempre ali e aconteça o que acontecer aos da frente, o Garmin ocupa as primeiras posições. Sim, o Garmin habituou-nos a estar no pódio. E neste caso, com uma equipa teoricamente mais fraca, fruto da sua juventude, ainda assim estava à espreita para qualquer desaire dos 2 principais candidatos. Os Águias de Alpiarce apresentavam aqui uma forte equipa composta por Filipe Azevedo, Duarte Marques e António Ruanova. Estes 3 atletas iriam realizar uma prova de grande nível. Ora, estamos já com a primeira equipa a sair para o segmento de natação. Sérgio, que foi a formação? A partida era um contrarrelógio, como falámos há pouco, e começou com as equipas femininas. A primeira equipa a partir para o segmento de natação foi a equipa do Alhandra, seguida da equipa do Sporting, isto no setor feminino, e por final a equipa do Alpiarce. De referir que estas equipas femininas saíam com uma diferença de 10 minutos para a primeira formação masculina. Sim, tinham 1 minuto entre elas e 10 minutos até à primeira equipa masculina partir. As atletas tentavam, na medida do possível, realizar o segmento o mais junto possível, para assim se entreajudarem e tentarem conseguir o melhor resultado. Isto vai ser bastante visível, principalmente no segmento de ciclismo.
As primeiras a arrancar então para o segmento de ciclismo foram as triatletas do Alhandra e aqui vemos já a formação que era uma das candidatas à vitória. De facto, composta por jovens triatletas de muito bom nível, a formação do Águias de Alpiarça, e iria aqui realizar também uma boa prova. Saíram muito rápido do segmento de natação, que eram nada mais, nada menos que 1500 metros a nadar na barragem de Malcata, e rapidamente agarraram nas bicicletas, prontas então para assumir os 10 km. Eram 4 voltas a um percurso montado no interior do Sabugal, Sérgio. Sim, um percurso bastante seletivo no ciclismo e que era bastante importante aos atletas manterem uma coesão forte e ajudarem-se entre eles para assim conseguirem o melhor resultado. Vimos ali há pouco as triatletas do Sporting a sair da água. Esta formação do Sporting Clube Portugal era comandada pela Liliana Alexandra, ela que está num bom momento de forma, seguida também por Ana Casteleiro e Catarina Larsson, que estavam aqui prontas para lutar pela vitória neste setor feminino. E no setor masculino, estes são os primeiros homens a sair da água. Sérgio, uma formação bastante rápida a sair, esta equipa que aqui chegou logo no início, porque as equipas masculinas também elas saem por ordem inversa à classificação. Sim, a partida é por ordem inversa à classificação do ano anterior, ou seja, neste caso as principais formações seriam as últimas a sair para a estrada. Neste caso temos a formação do Torres Novas, que foi a segunda a partir de entre as formações masculinas. Isto rapidamente, uns iriam colar aos outros, até porque uns 1500 metros de natação para as equipas da frente são percorridos muito rápido. Sim, a tendência para que as equipas mais fortes que partiram depois vão apanhando ao longo do seu percurso as equipas que partiram mais cedo é bastante grande e acaba por tornar a coisa mais espetacular, principalmente para quem assiste à prova, porque vê mais atletas num curto espaço de tempo. Para ser uma ideia, o ciclismo iniciava-se então aqui junto à barragem da Malcata, levava os atletas até à vila de Malcata, depois era realizado o retorno para rumarem até a Sortelha, onde voltavam a fazer uma inversão para se dirigirem ao Sabugal. Tudo isto na distância de 40 km, o que é mais do que suficiente para que rapidamente se comece a definir ali o pódio. Sim, vamos assistir a várias imagens do percurso de ciclismo e dá para perceber que é um percurso bastante seletivo, onde as diferenças seriam fáceis de marcar entre as equipas mais bem preparadas e com uma estratégia mais apurada relativamente às outras equipas. E se há pouco falámos da equipa do Águias, é de notar também, Sérgio, que o Benfica contabilizou aqui as prestações de Tiago Maia, Miguel Arraiolos e João Pereira, este último que tem dado cartas a nível internacional. O João Pereira tem sido um dos melhores triatletas nacionais no estrangeiro este ano e que estava aqui para dificultar a vida ao Águias de Alpiarça, que se apresentava como o conjunto mais forte. Sim, o João Pereira neste momento é o triatleta português mais bem cotado em termos de ranking ITU, fez uma temporada excepcional, a sua melhor de sempre. E aparecia aqui para ajudar a sua equipa e para dificultar, obviamente, a vida aos adversários, embora o João nesta competição o resultado dele por si só não era relevante e então teria que contar com o apoio dos dois colegas de equipa. Voltamos à corrida feminina, onde no ciclismo a formação do Sporting entendia-se bem. Catarina Larsson, Ana Casteleiro e Liliana Alexandre iam aqui num bom ritmo. Elas tentavam já fazer um bom trabalho de equipa, é determinante, Sérgio, aqui. No ciclismo é essencial, principalmente neste percurso seletivo, e vemos a Catarina, que é a ciclista mais forte dentre as três, a assumir muitas vezes as despesas da prova, em pôr um bom ritmo e a tentar logo garantir aqui um bom resultado neste segmento. O segmento de ciclismo, sendo feito em contrarrelógio e com grupos definidos pelas próprias equipas, acaba por tomar uma relevância diferente de uma prova tradicional. Há aqui um detalhe, é que as equipas podem apresentar 6 elementos, apesar de contarem só 3 para a classificação, o que no caso do segmento de ciclismo acaba por ser também importante, porque ajuda a que haja ali uma rotação no puxar dos elementos que mais interessam para a ponta final. Sim, é o que assistimos aqui com a equipa feminina do Águias, em que podemos ver que há mais atletas do que realmente as que no final contam para a equipa, mas que podem dar um apoio essencial aqui no ciclismo, nomeadamente passando mais vezes pela frente, assumindo mais o trabalho neste segmento, em detrimento depois da corrida a ficar para atletas que se pouparam um pouco mais, ou que foram poupadas pelas suas colegas um pouco mais neste segmento. Víamos aqui já as imagens do setor masculino,
onde algumas equipas rapidamente começaram a passar por outras que saíram à sua frente. Estamos a falar de equipas mais atrasadas que na classificação, que rapidamente denotaram alguma dificuldade para fazer este percurso, que no Sabugal é muito difícil porque é no autêntico sobe e desce. Sim, um percurso duro. Aqui temos a equipa do Trio Oeste, que alinhava a partida com uma equipa de veteranos. Todos eles são veteranos e assumiam, acima de tudo, a candidatura a esse título. Obviamente que não iriam deixar de lutar pela classificação absoluta, mas assumiam essencialmente a candidatura ao título de veteranos e tiveram uma luta interessante com o Torres Novas. O Torres Novas, que se apresentava como uma equipa só de atletas séniores, e acabaram por trocar sucessivamente posições ao longo destes 40 km. O que é interessante de saber e até de analisar, de facto, aqui as constantes permutas de posição entre os atletas do Torres Novas e também do Oeste, que estavam aqui a realizar uma prova muito interessante e de seguir com uma formação bastante bem composta, rápida nesta fase do percurso de ciclismo, um percurso que, já o dissemos, era corrido ao longo de 40 km, 40 km muito duros, mas tinha fases da prova muito rápidas como esta que vemos, Sérgio. Sim, era um composto, isto era um misto de ou se subia e a velocidade era bastante baixa, ou se descia e aí sim as velocidades eram muito altas e os atletas a terem que ter bastante atenção para evitar qualquer percalço. Vemos aqui a fase em que uns vão para um lado e outros já vêm para o outro, ou seja, já cumpriram a sua primeira fase e já chegaram ao retorno e já vêm novamente para cumprir mais uma volta. Era importante nesta fase as equipas medirem-se também umas às outras, sendo certo que quanto mais elementos tivesse uma formação, mais ajudava a distribuir o esforço ao longo do percurso. Sim, neste caso nós nas imagens temos tido duas equipas, com cada uma delas com apenas 3 elementos, o que significaria que não tinham ninguém, digamos, para queimar. Não havia ninguém que pudesse ser sacrificado em prol da equipa de fazer um trabalho extra no ciclismo para que depois pudesse de alguma forma auxiliar os colegas e poupá-los um pouco para o segmento de corrida. Neste caso, havendo só 3, têm mesmo que tentar rodar ao máximo entre eles e tentar gerir o esforço para a corrida final. Esta equipa do Trio Oeste que apresentava aqui o Pedro Cordeiro, o Luís Duarte e o Alexandre Feliz, 3 atletas, Sérgio, tu conheces bem? Sim, conheço bem o Trio Oeste, a equipa com a qual eu me identifico por razões pessoais, obviamente, uma equipa que representei e represento durante alguns anos de triatlo e que conheço bem e treino muitas vezes com estes atletas. Já o Torres Novas, que vimos também nas imagens, trazia 3 atletas, que era o Paulo Antunes, o Pedro Serra e o Márcio Sousa, eles que vinham aqui a tentar chegar a estes veteranos, que de facto veteranos têm muito pouco. Sim, todos eles habituados a andarem nas lides do triatlo durante muitos anos, alguns deles foram mesmo internacionais e ainda a demonstrarem, apesar da veterania, ainda a demonstrarem um muito bom andamento. E aqui a formação feminina do Águias, que estava a trabalhar muito bem, tal e qual a equipa do Sporting, que apesar de apresentar apenas 3 triatletas, estava a realizar um bom segmento de ciclismo que era determinante aqui a passagem pela vila de Sortelha, uma fase também muito difícil do segmento de ciclismo, mas que as jovens do Sporting iriam ultrapassar com mérito e aqui a procurarem então trabalharem para chegarem mais rápido à fase final deste segmento de ciclismo. Sim, a equipa do Sporting a tentar manter a liderança com que tinham saído da água não era fácil, até porque os atletas e as atletas nem sempre sabem se estão na frente, dada a diferença da partida, podem até já estar à frente efetivamente em tempo, mas como na estrada ainda não ultrapassaram as suas adversárias ou os seus adversários, acabam por não ter a noção real da sua posição e então vão a dar o máximo em todos os instantes, que é para tentarem ganhar tempo, porque a luta no final é o segundo. Aqui víamos 2 jovens do Alhandra, elas já tinham perdido uma das suas colegas de equipa e por isso já iam ali bem descontraídas. Estávamos a chegar então à fase de transição para a corrida final. A equipa do Sporting vinha aqui em bom ritmo, Liliana Alexandra vinha atrás de nada mais nada menos que Ana Casteleiro e fechava este trio a sueca Catarina Larsson, que é cada vez mais portuguesa. Sim, ela neste momento já tem dupla nacionalidade, por isso até já podemos dizer que é a portuguesa Catarina Larsson. Sim, eles entraram aqui, fizeram um ciclismo bastante bem conseguido, trabalharam muito as 3 e acabaram por fazer um ciclismo de bom nível. Uma boa imagem da saída do Parque de Transição para a corrida final. Ora, esta corrida final eram 4 voltas a um percurso montado no interior do Sabugal e 4 voltas que iriam dar os 10 km finais, 10 km também demolidores, para quem já tinha feito 40 em bicicleta.
Sim, era onde tudo se dizia, como sempre no triatlo, a corrida acaba por ser o fator decisivo, e aqui tínhamos um misto de quem é que tinha a equipa mais equilibrada, quem é que tinha conseguido gerir melhor as suas forças durante o ciclismo, e relembramos, contava o tempo do terceiro atleta. Não importava pouco que um atleta tivesse muito forte se os seus colegas de equipa depois acabassem por não conseguir acompanhar. Daí, uma vez mais, a estratégia de equipa e a importância da entreajuda entre os vários elementos. Voltávamos a ver ali uma batalha interessantíssima que seguimos aqui nestas imagens, a batalha entre o Trio Oeste e o Torres Novas. Relembramos que as principais equipas, como saíam na cauda do pelotão, iam travar uma luta um pouco mais atrás. Estas formações chegavam ao parque de transição para a corrida final primeiro, mas isso não quer dizer que fossem os primeiros na classificação. Não, significa simplesmente que tinham partido mais cedo e como tal já estavam a realizar a transição. Aqui nas imagens já temos o Águias a chegar, eles que recuperaram bastante tempo e fizeram um segmento de ciclismo muito rápido e acabaram por chegar muito à frente. Também na imagem temos o Benfica também a realizar a sua transição e a preparar-se para partir para o segmento de corrida. Um facto interessante, o Benfica sairia aqui para a transição final com 3 atletas, enquanto o Águias saía com 5. Ou seja, estávamos aqui para assistir a uns metros finais demolidores, até porque sabemos, Sérgio, que o João Pereira é um triatleta que no segmento de corrida é muito, muito forte, e ele que não iria dar margem para que o Águias, e nomeadamente os triatletas do Águias, conseguissem fugir muito. Ou seja, ele ia puxar pelos seus companheiros de equipa, de forma a levá-los atrás da perseguição aos homens do Águias. Sim, contavam com algo que não era a favor deles, é que o Águias tinha partido 1 minuto depois deles e neste momento já se encontrava à frente. Eles sabiam que tinham que correr, não só cruzar a meta primeiro do que a equipa do Águias, mas como fazê-lo 1 minuto antes para que pudessem ganhar. O João, obviamente, que não iria deixar os seus créditos por mãos alheias, assim os seus colegas colaborassem e conseguissem impor o ritmo que o João gostaria de impor. Ali vemos as meninas do Águias de Alpiarça, elas que estavam numa luta intensa com a formação do Sporting pela vitória nesta prova de clubes, uma prova muito peculiar que em boa hora a Federação de Triatlo de Portugal retomou, até porque um contrarrelógio é sempre uma prova muito interessante e que permite ver estes triatletas, o melhor que nós temos do trio de triatletas, vê-los em competição todos numa vez só. Eles alinham todos e as equipas querem alinhar o mais forte possível, porque acima de tudo está em causa a classificação coletiva, e isso acaba por pô-los num cenário um pouco diferente daquele que é o seu cenário habitual, em que apesar de haver sempre uma classificação por equipas, uma classificação coletiva, o resultado individual é o que conta, e neste caso, sendo o terceiro elemento, importava que eles se entreajudassem o mais possível para garantir que o terceiro elemento jogava ao mesmo tempo que o primeiro. Ou seja, lembrar que não é a vitória aquele que passa a meta primeiro que ganha, mas sim os 3 primeiros da equipa que conseguem cortar a meta com o melhor tempo. Exatamente. Aqui temos Liliana Alexandre, ela que vinha na frente, como era de calcular, a Liliana tem estado a um nível muito alto esta temporada, e aqui no Sabugal de notar mais uma vez que está a passar por um bom momento de forma e a comandar esta corrida feminina. Lembro que a formação do Águias era também composta por 4 triatletas de bom nível. Estamos a falar da Helena Carvalho, a Andreia Ferrum e a Ana Filipa Santos. Ana Filipa Santos, que este ano já venceu, por exemplo, o triatlo do Estoril. Sim, a Ana Filipa Santos começou a época muito forte, depois entretanto alguns problemas físicos acabaram por limitar um pouco o meio da época da Ana Filipa, e agora aparece aqui a um excelente nível àquilo que nos habituou no início da época. Aqui é a Andreia Ferrum a puxar pela Ana Filipa Santos, elas que estavam a fazer um bom trabalho de equipa e iriam cortar a meta as 3 em simultâneo, o que revela bem o excelente trabalho feito por esta equipa do Águias de Alpiarça. Aqui no Sabugal. Uau! Grande tarefa! Nós vinhamos com a ambição de ganhar, fazer o nosso melhor e, claro, ganhar não estava fora das possibilidades. Sabíamos que estava tudo em aberto, tínhamos mais 2 equipas fortes, portanto, para ganharmos teríamos que estar sempre em equipa o máximo de tempo juntas possíveis, aproveitar quem nadava mais forte, fazer as despesas, assumir, quem pedalava mais forte, assumir também.
e na corrida as que estivessem as 3 em melhores condições físicas, portanto naturalmente iriam para a frente, mas isto é um resultado das 5 que alinharam à partida, portanto as 3 que chegaram à meta em primeiro não teriam conseguido sem o trabalho das outras 2. E aqui está o pódio final da prova do Sabugal, com o Águias de Alpiarça no lugar mais alto, seguido então pelo Sporting Clube Portugal, e a terminar o top 3 o Olhanda Sporting Clube, que nesta prova apresentou a Ana Filipa Ferreira, a Ana Sampaio e a Sofia Hipólito. No setor masculino, voltava a dar Águias. Mais uma vez, estes 3 triatletas estavam a realizar uma excelente prova. Estamos a falar nada mais nada menos que Filipe Azevedo, Duarte Marques e António Ruanova. Eles os 3 que chegariam ao final juntos. Mais uma demonstração que o Águias tem trabalhado bastante no triatlo português. Sim, o Águias tem trabalhado bastante e conseguiu aqui o que demonstrou nesta prova foi que tinha a lição muito bem estudada. Eles prepararam, eu diria, meticulosamente esta prova, sabiam quantos atletas precisavam, que nível é que cada um teria para equilibrar e qual seria o seu papel durante a prova, e isso acabou por ser determinante na obtenção do resultado. Há aqui um detalhe interessante, que é o Ruanova olhar para o Duarte Marques, como a quem dizer, vamos aqui todos juntos, ninguém se vai perder até ao final. No Benfica, o João Pereira tentava empurrar literalmente os seus companheiros de equipa. Sim, o João Pereira dava ali uma ajudinha ao Tiago Maia, que tinha aqui um papel muito difícil, porque teoricamente era o elo mais fraco deste trio. Sem qualquer desprimor pelo Tiago, que é um excelente atleta, um atleta internacional português, mas que claramente com menos experiência e com menos andamento ainda do que os seus colegas de equipa. Sérgio, é notório que aqueles que têm uma melhor ponta final na corrida chegam a esta fase a puxar literalmente pelos seus companheiros de equipa. Sim, a puxar e a empurrar, a puxar pelo estímulo do vamos habitual, e de vez em quando pode-se notar ali em algumas subidas uma mãozinha nas costas, só para facilitar um pouco o trabalho dos seus colegas. Vitória final então para o Águias de Alpiarça. Nós vínhamos preparados para esse desafio, vinhamos com 6 elementos, vinhamos cada um a saber o que tinha de fazer, vinhamos com uma tática montada, tivemos que logo ao início da bicicleta adaptar um pouco essa tática, porque o Vasco era para vir connosco o tempo todo, mas passou mal ali ao início e tivemos que tomar a decisão de esperar ou ir, tomámos a opção de seguir. Porque tínhamos elementos suficientes para continuar e para fazer o segmento final de corrida. Optámos por ir porque tínhamos em linha de vista, e essa era a nossa principal vantagem de partir em último, tínhamos em linha de vista o nosso principal adversário, o Benfica, e não queríamos perder essa referência. Rapidamente os apanhámos, passámos para a frente, quisemos ganhar tempo, mas também rapidamente percebemos que eles não nos iam deixar ganhar mais do que aquele minuto, e adaptámos novamente a tática. Ok, garantimos este minuto e começamos a correr mais frescos, abrandámos o ritmo na bicicleta, pusemos um ritmo que fosse confortável para nós os 5 que íamos no grupo, e esperar pela corrida, sair forte para que garantíssemos pelo menos aquele minuto. O pódio final desta etapa do Nacional de Clubes no Sabugal. A tabela classificativa ficou assim ordenada, com a vitória do Águias de Alpiarça, seguido pelo Benfica e pelo Garmin. 4ª posição para o Olhanda, o 5º lugar para o Sporting Clube Portugal e a fechar este top 6 o Cai na Água. Para a Câmara Municipal do Sabugal, a realização desta prova é mais um passo importante para a visibilidade e promoção do concelho. Quero agradecer a colaboração da Federação de Triatlo de Portugal e todos os intervenientes nesta prova. O município está empenhado em, por um lado, colaborar convosco no aspecto competitivo da modalidade, mas também empenhado em, através de eventos como este, convidar as pessoas a virem ao Sabugal.